Olá, tudo bem? Eu espero que sim, que você e a sua família estejam bem, em segurança. O meu nome é Vanderlei Dutra e este é o canal do Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui, diariamente, nós falamos sobre temas do Evangelho para que possamos juntos fazer as nossas reflexões, aprender um pouco mais tanto sobre a doutrina espírita quanto ao Evangelho de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre a parábola dos talentos. Então, vamos à parábola dos talentos. Eu vou ler ela. Se você já está acostumado com o nosso canal, sabe que nós começamos lendo um trecho que guia o nosso estudo e depois seguiremos refletindo, falando sobre, aprendendo juntos sobre o que Jesus e os Espíritos quiseram dizer, tanto nas parábolas, Jesus disse, quanto os Espíritos, quando Allan Kardec organizou no Evangelho segundo o Espiritismo, de uma forma didática e construtiva, uma linha de pensamento que nos auxilie, junto com as instruções dos Espíritos, a entender o Evangelho sob a ótica do Espiritismo. É legal ter, você está na internet agora, na internet tem o Evangelho todo ele de graça, né, de forma muito acessível. Você pode ler tanto de forma contínua, o que é muito legal, porque Allan Kardec fez, como eu já falei, ele escreveu e organizou os pensamentos do Evangelho para que a gente possa entender segundo a ótica espírita, né? Ou se você tem em casa também, pode ter o hábito de repente abrir um trecho num dia, no outro. Eu acho legal fazer o estudo sistematizado contínuo para poder entender a lógica e a organização que Kardec quis com essa obra, tá? Então vamos ler um pouquinho da parábola dos talentos. Porque assim é como um homem que ao ausentar-se para longe, chamou os seus servos, os seus empregados, e lhes entregou os seus bens, e deu a um 5 talentos. É bom já dizer que talento é uma medida, e representava 58,9 quilos. Então aqui, como ele está distribuindo seus bens, aqui pode ser dinheiro, mas pode ser grãos, pode ser qualquer coisa. Eram bens materiais, e aqui é uma unidade de medida, cada talento era quase 60 quilos. Então ele estava para ir para longe, para ausentar-se, e chamou seus servos, e deu a um 5 talentos, e a outro 2 talentos, e a um terceiro ele deu 1 talento, a cada um segundo a sua capacidade, e partiu. O que recebera, pois, 5 talentos, foi-se, e entrou a negociar com eles, e ganhou outros 5. O que tinha 5 talentos, negociou, trabalhou aqueles 5 talentos, aqueles 300 quilos de bens, e ganhou outros 5 talentos. Da mesma sorte, também o que recebera 2, ganhou outros 2, mas o que havia recebido 1, indo-se com ele, cavou na terra e escondeu ali o dinheiro do seu senhor. Então, primeiro, este senhor disse que entregaria os seus talentos conforme a capacidade de cada um. Aqui ele já dá um caminho. Aquele que tinha maior capacidade recebeu 5. O segundo, que tinha maior capacidade, recebeu 2. E o que tinha menos capacidade recebeu 1. O que tinha 5 transformou em outros 5, transformou em 10, portanto. O que tinha 2 transformou em 4. E o que tinha 1, com medo de perder, cavou para não perder nada. E passando muito tempo, segue a parábola, veio o senhor daqueles servos e chamou-os a contas. Chamou para prestar contas. E chegando a ele o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, eis aqui tens outros 5 mais que lucrei. Seu senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes. Importante esse trecho. Entra no gozo do teu senhor.
Da mesma sorte, apresentou-se também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, e eis aqui tens outros 2 que ganhei com eles. Seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Já que fostes fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, sei que és homem de rija condição, cegas onde não semeaste e recolhes onde não espalhaste, e temendo que me fui e escondi o teu talento na terra. Eis aqui tens o que é teu. E respondendo seu senhor, lhe disse: Servo mau e preguiçoso, sabias que cego onde não semeei e que recolho onde não tenho espalhado. Devias logo dar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, teria recebido certamente com juro o que era meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a todo o que tem dar-se-lhe-á, e terá em abundância. E ao que não tem, tirar-se-lhe-á até o que parece que tem. E ao servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Bem, primeiro vamos então conversar sobre algumas frases aqui dessa parábola, né? Primeiro, como já é usual, a gente já conhece, tem sempre uma expressão muito forte, né? Como o final aqui: ao servo inútil lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Sempre tem esse linguajar muito forte quando vem das escritas antigas, até pela forma como nós, né, entendíamos naquele tempo. Temos que sempre lembrar que não eram eles, né? Nós estávamos encarnados e reencarnando naquela época. Então nós tínhamos entendimento muito mais infantil do que é hoje. Se hoje ainda é o nosso entendimento infantil, era ainda maior, né? E estávamos numa cultura onde Deus, e em grande parte, né, os que não acreditavam no Deus único, os deuses eram seres que eram muito fortes, vingativos, puniam com a força e com a dor. Então sempre é muito comum nós vermos essa linguagem mais dura para que nós, naquela época, tivéssemos esse entendimento um pouco maior de quão duro era e de quão errado eram determinadas práticas. Bem, isso é uma das coisas. Outra é que aqui, embora a gente possa fazer uma relação de talentos com os talentos que temos, e podemos falar sobre isso, acho muito legal falar sobre isso, aqui nós estamos falando de bens materiais, né? Condição financeira, coisas que serviam para o sustento das pessoas ou para gerar riqueza para este senhor. Nesta parábola, não há em nenhum momento indício ou julgamento do caráter deste senhor. Aqui não está se fazendo julgamento e diferenciação de caráter. Aqui está se falando que tinha alguém que era dono de propriedades ou dono de bens, que entregou a outras pessoas querendo que eles cuidassem bem, e esse cuidar bem, no entendimento dele e de 2 dos seus servos, era fazer com que aqueles bens fossem bem cuidados e se multiplicassem, gerando mais bens. E um dos servos, com medo de perder, com medo daquilo que o seu senhor diria se ele perdesse, né? Ele escondeu isso, e escondendo fez com que perdesse valor. Aqui a gente tem que trazer para os tempos atuais, é como nós termos o nosso dinheiro que a gente economizou, e em vez de colocar em uma conta bancária que faça rendimento, ou que a gente coloque na poupança, que rende muito pouco, mas rende, nós guardássemos embaixo do colchão, né? E o tempo passasse, e com a inflação e a desvalorização do dinheiro, que é natural, normal em todas as economias, em todos os tempos, inclusive na época de Jesus, quando fosse pegar esse dinheiro passado um tempo, aquele dinheiro que de repente dava para comprar 5 quilos de feijão, passado muito tempo já compraria só 2 quilos de feijão. Ou seja, o dinheiro perdeu o poder de compra.
Aqui nós estamos falando de coisa muito parecida. E pode causar estranho para muita gente, Jesus, os Espíritos e um livro que é de ordem moral, está falando de economia doméstica ou estar falando de dinheiro, de riqueza. Mas é muito importante, porque se nós formos analisar, não existe nada aqui no mundo terreno que não diga respeito ao espírito. Nós estamos vivenciando uma experiência carnal, temporária, material, mas tudo tem um fundo e uma função para o espírito, espiritual. E o dinheiro também, porque aqui nós estamos falando, primeiro e antes de tudo, do bom uso dos bens materiais, destes talentos, né? Primeiro porque ele é fruto de trabalho, não só de uma pessoa, mas nesse caso, se nós estamos falando de uma fazenda, é fruto do trabalho de muitas pessoas. E o trabalho é uma ferramenta de evolução espiritual. Talvez cheguemos a um mundo suficientemente feliz e avançado e, portanto, estejamos, enquanto espíritos, também tão avançados assim, que não precisemos trabalhar de forma tão dura e operacional, né? Mas trabalhemos de outra forma. O certo é que o trabalho existe para que a gente, primeiro, não fique parado, para que a gente se exercite, para que a gente aprenda a produzir e para que a gente, então, evolua. Essa necessidade de que temos de trabalhar e produzir para poder primeiro alimentar um corpo faz parte de um mecanismo espiritual para que a gente não fique parado, porque ficar parado do ponto de vista espiritual é muito ruim. Nós temos que aproveitar as nossas encarnações, o tempo que estamos encarnados aqui na Terra, para aprender e evoluir na aprendizagem do nosso espírito. Então existem duas grandes avenidas de crescimento, uma que é a moral, né? E a outra que é a da inteligência. Quando nós temos a necessidade de trabalhar para poder alimentar o nosso corpo e as necessidades do nosso corpo e da nossa família, nós estamos nos desenvolvendo intelectualmente, porque estamos aprendendo novas ciências, né, da natureza e tantas outras, e estamos também nos aperfeiçoando moralmente, porque durante a nossa jornada, a nossa caminhada no mundo do trabalho, seja qual for, nós vamos ter muitos dilemas éticos e morais no meio desse caminho. A forma como nós nos relacionamos com o nosso chefe ou com o nosso funcionário, a forma como nós nos relacionamos com os nossos colegas de trabalho ou a forma como nós nos relacionamos com os nossos clientes. Então nós estaremos também exercitando muito da nossa parte moral, né? Então o trabalho ele é muito importante para o desenvolvimento do espírito, ponto. E o fruto desse trabalho é o dinheiro. Então desrespeitar ou não tratar bem aquele dinheiro que nós ganhamos com o nosso trabalho é estar também desrespeitando o tempo, a energia, o esforço que nós estamos colocando no nosso trabalho. Isso é muito importante que a gente pense. Porque nós temos uma cultura que nos leva a entender que o trabalho é uma coisa penosa, que nós temos que trabalhar para viver, né? Ou viver para trabalhar, melhor ainda, né? Temos que viver para trabalhar. Mas, na verdade, o trabalho faz parte de um processo de sobrevivência corporal mesmo, é um mecanismo que a gente tem para que a gente possa, então, estar neste corpo e poder, então, vivenciar as outras experiências que precisamos passar. Que outras experiências são essas além do trabalho? As de relação humana. As experiências de relação humana são o verdadeiro objeto e objetivo das nossas encarnações aqui na Terra. Todo o resto é cenário, todo o resto é contexto. Então, para que eu possa experimentar de determinadas experiências, dilemas, reajustes com familiares, por exemplo, ou com amigos, ou com colegas de trabalho, existe um cenário, existe um contexto material. Este contexto material é a família onde eu nasci, a cidade ou a comunidade onde eu nasci,
aquilo que eu tive aptidão para o trabalho e o trabalho que eu desenvolvi, e lá nesse trabalho as pessoas com quem eu me relacionei. Tudo isso é um mecanismo perfeito que, embora nós não tenhamos como entender como tudo é feito, ele existe. Ele existe e serve para que a gente possa vir para a Terra com o objetivo de nos relacionar e nos reajustar com outras pessoas. Esse é o objetivo maior. Então, o fruto desse trabalho, que é o dinheiro, ele também precisa ser bem usado. E ser bem usado, os bens materiais bem usados, eles são um respeito com o nosso trabalho, mas também um respeito com a coletividade. E tudo que diz respeito à coletividade diz respeito a práticas espirituais. Sempre que nós estamos falando de que as nossas ações vão interferir em outras pessoas, nós estamos falando nos nossos direitos e deveres em interferir na vida dos outros durante uma encarnação. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Então, ter respeito com o dinheiro que nós temos, ou o dinheiro que nos é confiado por outras pessoas, é um respeito, primeiro, ao nosso esforço para trabalhar, e segundo, um respeito à coletividade. E claro que o dinheiro, ele traz muitas provas. Nós aqui estamos falando de pessoas que trabalham e têm muita dificuldade, né? Eu estava falando dessa forma, pessoas que trabalham e têm muita dificuldade para conseguir o seu dinheiro, muitas vezes muita dificuldade para a sua subsistência, às vezes sobra muito pouco, né? E essa forma, o que sobra ou o que é economizado, é que nós temos que pensar aqui, sob o viés da parábola dos talentos, de que forma nós vamos dar bom uso para isso. Porque isso, esse bom uso do dinheiro ou dos bens materiais vai fazer com que nós tenhamos uma vida, de repente, materialmente mais tranquila logo ali na frente, o que não é um problema e não é pecado nenhum, porque quando, ao passar do tempo, depois de ter trabalhado, se esforçado e ter alcançado uma condição financeira melhor, nós teremos outros desafios e oportunidades para trilhar ainda nessa vida. Muitas vezes é auxiliar e ser o tutor de filhos e netos, amigos, mães e pais, muitas vezes com desafios muito maiores no campo emocional, no campo espiritual, da relação com as outras pessoas. Então, uma vida inteira, ela não precisa ter, e não tem, não deve ter, uma coisa só para nós trabalharmos enquanto espíritos. Algumas pessoas, claro, mais do que outras, mas nós não precisamos e não devemos imaginar que vamos ter que trabalhar 6, 8, 12, 20, 16 horas por dia até o final dos nossos dias, porque isso é o nosso dever. Nosso dever também é pensar na saúde do nosso corpo, no conforto da nossa família e de nós mesmos, para também a gente ter tempo logo ali na frente, quanto antes, para poder ajudar a nossa família, poder ajudar a nossa comunidade, poder prestar outros tipos de serviços à comunidade. Tá? Então isso é importante. Essa parábola ela acaba trazendo muita confusão também, porque em vários momentos Jesus ele é muito enfático nas parábolas e naquilo que os evangelistas trouxeram para a gente. Ele é muito enfático quanto o dinheiro ele é um problema, é uma dificuldade para quem quer se desenvolver e evoluir espiritualmente, né? Então, isso causa alguma confusão por isso, né? Mas, embora Jesus tenha falado para alguns durante o caminho que eles tinham que, por exemplo, abandonar tudo que eles tinham para seguir ele, isso a gente tem que fazer um exercício de lógica para imaginar que seria inviável, seria impossível que todo mundo que vive encarnado no planeta nesse momento fizesse a mesma coisa, né? Então, aquele era um contexto no qual, para aquele espírito, era importante que ele abandonasse todos os seus bens e que ele seguisse nessa jornada espiritual com Jesus. E aquele é um grande exemplo que Jesus utilizou para nos passar, para ficar gravado na história, de o quanto os bens materiais podem ser uma âncora, um grande problema que nos impossibilita andar e evoluir espiritualmente. Não podemos seguir a dois senhores, né?
a gente tem que seguir ou a Deus ou a Mamon, ou a espiritualidade ou o dinheiro, também foi dito, e está correto, mas nós também não podemos esquecer que temos compromissos com os nossos templos físicos e com as nossas famílias e com as nossas comunidades. O trabalho e o bom uso financeiro daquilo que a gente recebe é uma responsabilidade muito grande. E daí sim vem também uma prova que talvez seja é uma das maiores provas, com certeza, para quem está encarnado. Eu ia dizer, talvez seja a maior, né? Mas tu ter muito dinheiro, tu ser rico, tu ter fortuna, com certeza é uma prova muito difícil. Porque, tendo sido fruto do nosso trabalho ou não, tudo que é material, tudo que diz respeito ao mundo material, não é nosso. Está emprestado por nosso uso durante uma encarnação. Então, se não é nosso, nós temos que pensar que ele tem uma função coletiva. E a prova do dinheiro ela é muito difícil. Quando a gente tem muito dinheiro, a gente vê pelos vários e vários casos da história, é muito normal que os espíritos se percam. O dinheiro abre as portas e atrai muitas facilidades que corrompem o espírito. Ele acaba atraindo tudo que o mundo material tem de mais denso, pesado e perigoso. Então ele é muito arriscado. Para que a gente possa passar pela prova da riqueza, nós temos que espiritualmente estar muito centrados e ter muita consciência das nossas responsabilidades. Então aqueles que recebem esse talento muito grande, ou essa quantidade enorme de talentos, tem que sempre lembrar disso, que nessa parábola Jesus deu mais talentos para ficar sob responsabilidade daqueles que tinham mais condições. E conforme mais condições e mais foram aprendendo e mais condições foram tendo, mais foram recebendo. Só que eles então vão ter que prestar contas de mais talentos para com o seu senhor. Isso serve para o dinheiro, mas serve para todos os talentos. Tem pessoas que, embora com o seu esforço individual tenham alcançado uma inteligência muito grande, é certo que em uma encarnação elas receberem um corpo físico com um cérebro físico que consiga dar vazão a toda essa inteligência que está no seu corpo mental e espiritual, ele também recebeu uma dádiva, um dom, uma oportunidade. E junto com tudo isso, recebeu também uma responsabilidade maior. Então, se é certo que nós temos que ter muito cuidado na forma como nós tratamos com o dinheiro e a riqueza que nós temos, também é certo que nós temos que cuidar dos nossos outros talentos, pois quanto mais talento a gente recebe, maior é a nossa responsabilidade espiritual e coletiva. Então, se eu sou muito inteligente, como é a forma que eu estou usando a minha inteligência para me relacionar com os outros irmãos de caminhada? Se eu tenho um talento para o trabalho especificamente, ou artisticamente para outro, seja quais forem os meus talentos, eu sempre tenho que lembrar que a responsabilidade que eu tenho pelo uso deles, já que ele vai me propiciar vantagens em relação aos outros, precisa também ter um olhar muito responsável da minha parte. Eu gostaria que nessa Páscoa nós possamos fazer, dentre as tantas reflexões que todos nós certamente temos para fazer, que possamos também refletir sobre os nossos talentos. Refletir sobre a forma como nós estamos dando uso aos bens materiais que estamos recebendo, conquistando. Se estamos cuidando do nosso futuro financeiro e da nossa família. Isso é muito importante. Se estamos, ao acumular riqueza, esquecendo ou não daquelas pessoas que estiveram ao nosso lado na nossa caminhada, enquanto estávamos com dificuldades. E lembrar também das dificuldades que passamos e quanto a ajuda de terceiros foi importante. Lembrar o quanto o dinheiro bem empregado ou outros talentos podem fazer com que outras pessoas
cresçam, aprendam, multipliquem esses talentos, multiplicando coisas boas que elas podem fazer para outras pessoas. Como toda parábola e toda passagem espiritual, você não vai receber aqui uma dica ou uma ideia diretamente sobre o seu caso. Porque você, vendo a parábola e entendendo o conceito da parábola, vai colocar a sua vida sob esse prisma e então vai poder fazer a reflexão do que você precisa mudar na sua vivência, na sua vida, para que quando a gente voltar para o mundo espiritual e for fazer essa prestação de contas com o nosso Senhor, com a nossa consciência superior principalmente, mas com o mundo espiritual, nós possamos voltar e dizer assim, olha, recebi muitos talentos, foi muito difícil, sofri, aprendi muito, mas consegui multiplicar. E esses talentos que multipliquei fizeram com que outras pessoas aprendessem mais também, evoluíssem e também multiplicassem por mais talentos e assim, multiplicando talentos, muita gente pôde viver melhor, crescer e evoluir.